Tito foi um cristão de origem grega, companheiro do apóstolo Paulo e um dos líderes mais importantes do início da igreja primitiva. Provavelmente ele também foi um filho na fé de Paulo, convertido em uma de suas pregações. Se considerarmos todas as referências sobre Tito, iremos perceber que Paulo depositava muita confiança em seu ministério. No livro de Atos dos Apóstolos, Tito não é citado, porém muito provavelmente nessa época ele já era um obreiro ativo na obra do Senhor. Tito é encontrado em referências nas epístolas de 2 Coríntios, Gálatas, 2 Timóteo e Tito. Podemos perceber que Tito também era instruído como um discípulo muito querido pelo apóstolo Paulo. O apóstolo se refere a Tito como companheiro e cooperador. Um fato interessante é que em Gálatas capítulo 2, versículo 3, diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém. O objetivo era discutir com os apóstolos e líderes da igreja a controvérsia sobre os gentios cristãos em relação à lei mosaica. Paulo era completamente contra a ideia de que os cristãos gentios fossem obrigados a passar pela circuncisão e executar outros ritos judaicos. O caso de Tito, que era gentil, foi um exemplo em relação a essa discussão. Então a liderança da igreja se reuniu em um concílio e os argumentos expostos por Paulo foram considerados. Com isso, ficou claro que o evangelho deveria ser pregado livremente tanto aos judeus como aos gentios. Nesse caso, os regulamentos judaicos não deveriam ser impostos aos cristãos. Tito é mencionado 8 vezes na segunda carta aos Coríntios. Ele esteve presente em um momento complicado daquela igreja. É provável que Tito visitou Corinto pelo menos 3 vezes, sendo que em 2 delas ele supervisionou a arrecadação para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Quando Tito chegou a Corinto, a situação da igreja era muito difícil, principalmente pela imoralidade e pela discórdia que causava facções entre seus membros. Então ele foi enviado para aquela igreja portando uma carta de Paulo com recomendações e exortações a respeito dessas situações. O sucesso dessa missão foi muito satisfatório, deixando Paulo animado com os resultados obtidos. Juntamente com outro irmão em Cristo, foi Tito quem levou a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo levou Tito para Creta, deixando-o ali para que completasse a sua obra. Ele deveria organizar a igreja naquela ilha e designar o presbitério. A posição eclesiástica de Tito em Creta foi parecida com a de Timóteo em Éfeso. Diferentemente de Timóteo, que era uma pessoa mais branda, Tito provavelmente tinha uma personalidade mais forte e impunha grande liderança e firmeza em suas decisões. Com essas características, ele se encaixava bem na posição de trabalhar contra o paganismo dos habitantes da cidade de Creta e estabelecer a sã doutrina na comunidade cristã daquela cidade. Ele também foi o responsável por combater um possível início do gnosticismo ali. Tito foi convocado a encontrar Paulo em Nicópolis, após o envio de Artemas e Tíquico. Ele também foi designado a garantir que nada faltasse a Apolo, outro grande pregador do evangelho da época. É possível que em Nicópolis, Tito tenha sido incumbido para uma missão evangelística na Dalmácia, a qual estava realizando quando Paulo escreveu a epístola de 2 Timóteo. Acredita-se que ele tenha retornado para Creta e permanecido ali como bispo da igreja até uma idade bem avançada. Podemos pontuar as informações bíblicas sobre Tito da seguinte forma. Tito foi possivelmente convertido em uma das pregações de Paulo. Ele era um obreiro de confiança de Paulo e foi um grande companheiro para ele. Tinha uma personalidade forte, habilidades de liderança e era firme e decidido. Alguns estudiosos acreditam na possibilidade de ele ter sido irmão de Lucas, mas não há evidências concretas sobre isto. O apóstolo Paulo lhe escreveu uma carta com recomendações pastorais para auxiliá-lo em seu trabalho na cidade de Creta.